Olá, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, me chamo Jer Carrion. Eu estarei ministrando o curso de Aprenda a Desenvolver Suas Próprias Aplicações BI voltada à plataforma ClickSense. E nessa primeira aula eu estarei abordando conceitos fundamentais para a criação de uma aplicação BI. Porém, não somente isso, eu também estarei abordando conceitos referente ao Big Data Analytics no cenário de hoje, tá bom? Sempre voltado, né, sempre orientado à questão de Data Driven, né? O que é Data Driven? Se a gente for fazer uma tradução, é orientada a dados. A partir de um certo momento, a gente vai parar de tomar decisões com base em achismo e vai tomar decisões com base em dados, tá bom? Seja com base em dados históricos, né? Seja a partir de um estudo de mercado, seja com análises preditivas e assim por diante. Bom, como nesse vídeo eu vou abordar muitos conceitos, né, eu tinha pensado em dividi-los, né, e ir postando cada conceito separadamente, porém, como ficariam vários vídeos, né, eu optei então por fazer um vídeo único, porém, se você perceber na timeline do vídeo, vai ser dividido em sessões, né, então vai ter uma sessão de Big Data, outra de ETL, outra que é BI. Então, caso você queira ver algum termo já direto, né, então o que é bacana do vídeo, você vai conseguir já saber, né, onde que inicia e onde que finaliza cada sessão, tá bom? Bom, vamos começar com a apresentação então, né? A nossa agenda de hoje, né, a gente vai abordar todos esses conceitos aqui, né? Então vamos começar abordando o que é Big Data, tá bom? Eu gosto de começar explicando o conceito de Big Data através de um estudo feito pela IBM, né, na qual existe uma estimativa de que sejam gerados 2,3 trilhões de gigabytes por dia, né? E aliás, estima-se que em 2025 seja 150 trilhões de gigabytes. Ou seja, né, se a gente perceber aqui, Big Data é uma coleção de conjuntos de dados, né, que não podem ser processados por banco de dados ou aplicações de processamento tradicionais, né. A gente tem que fugir um pouco fora da caixa, né, para conseguir trabalhar com tanto volume de dados que a gente tem hoje no mercado. E qual que é a finalidade desse amontoado de dados, né? A gente pode descobrir padrões e correlações dos dados, gerando novos insights para nós, tá bom? O Big Data, né, a gente define em 4 principais Vs, tá bom? Vocês vão ver artigos que falam apenas de 3 Vs, vão ter outros artigos que falam 4, tem até mesmo alguns que falam até 12 Vs, né? Mas eu vou estar abordando 4 principais Vs aqui, tá? Que é o volume, velocidade, variedade e veracidade, tá bom? Começando com questão de volume, né? Quando eu estou trabalhando com Big Data, né, eu tenho uma quantidade amontoada de informações disponíveis muito grande, né? Ou seja, eu tenho informação do IBGE, eu tenho informação da Bolsa da B3, eu tenho informação de dólar do Banco Central, então eu tenho muita informação disponível atualmente, tá? Porém, não adianta nada eu ter muita informação e não ter velocidade, né? O que é essa velocidade? Velocidade em que os dados são gerados e coletados. Não adianta muito eu ter uma informação muito rica, né? Eu tenho um grande volume de dados, porém, se meu volume de dados é atualizado, eu consigo atualizar ele a cada um ano, né? A cada um mês, né? Então, a velocidade é muito importante quando você se trabalha com Big Data, né? E não somente isso, né? Trabalhando com Big Data, a gente também tem o conceito de variedade, né? Ou seja, os vários tipos de formato de dados na qual estão disponibilizados, né? Tem muito dado hoje no mercado que está sendo disponibilizado de forma não estruturada, né? Seja arquivo texto, seja arquivo de áudio, seja uma imagem, seja um vídeo. Então, essa grande variedade de dados, né, de formato de dados, a gente precisa começar a trabalhar com eles, né? Não somente com um tipo de formato específico. E também, o que adianta, né? Eu tenho um grande volume, tá? Eu tenho um grande volume de dados, eu consegui ter uma velocidade até aceitável, né, na qual eu consigo trabalhar, eu consigo ter esse dado atualizado. Eu também consigo trabalhar com uma grande variedade desses dados, né, ou seja, eu tenho
dado em formato texto, eu tenho formato áudio, eu faço uma correlação desses dados, eu tenho dados de eu tenho arquivos em imagem, eu faço esse processamento, porém a minha veracidade, né, a minha acurácia com que a informação é baixa, né? Então não adianta nada eu ter esses 3 Vs aqui e não ter a veracidade, né? Eu não saber se o dado está correto ou não, tá bom? O que é interessante também no próximo slide aqui, ó, a Firstmark, né, que é uma venture capital firmada lá em New York, ela faz um estudo, né, ela levanta os principais ferramentas que hoje a gente tem no mercado referente a machine learning, inteligência artificial, data integration, e ela disponibiliza nesse quadro aqui, tá bom? Se vocês perceberem, né, tem muita ferramenta hoje no mercado, né? Ou seja, facilmente eu levaria pelo menos uns 2 séculos para aprender todas essas ferramentas aqui, e eu precisaria que parasse o tempo também, né? Porque esse daqui é um estudo levantado em 2021, né? A Firstmark, o que é legal, eles praticamente todo ano eles atualizam esses softwares, né, essas ferramentas que hoje a gente tem no mercado de Big Data. Então, se vocês repararem, por exemplo, no estudo de 2018, né, tem muito menos ferramentas que hoje a gente tem no mercado, né? Ou seja, cada ano que passa, a gente tem novas ferramentas para atender a demanda que tem no mercado, tá bom? No nosso caso aqui, do curso, a gente vai estar abordando a ferramenta Click, né? E só com a Click a gente já vai conseguir fazer todo o processo de pipeline de dados, tá bom? Para a criação da nossa aplicação BI. Caso, por exemplo, eu trabalhasse com uma ferramenta open source, né? Aí eu precisaria de um conjunto de ferramentas para eu poder fazer uma aplicação de BI, né? Eu precisaria pegar uma ferramenta de ETL separada, né? Eu poderia trabalhar com Python, depois um banco de dados eu poderia trabalhar com Postgre, né? Para fazer o visual eu poderia trabalhar com alguma outra ferramenta open source no mercado, né? Então, existem muitas ferramentas hoje nesse cenário de Big Data Analytics, tá? Começando então também, o que é BI, né? O que é o Business Intelligence que a gente tanto fala, né? Aqui a Gartner, né? Ela descreve bem, né, o que é o Business Intelligence junto com Analytics, né? Se a gente for ver aqui, é um conjunto de ferramentas, técnicas, infraestruturas e melhores práticas possibilitando a análise de informação para suporte na tomada de decisões, né? Ou seja, o que a gente tem que ter claramente, né, que BI é um conceito, né? Ou seja, o BI não é uma ferramenta, não é um software apenas, né? É um conjunto, né, um conceito, não é apenas uma tecnologia, né? Não é um banco de dados e também não é só um DW, né? Apesar que o DW é o ponto central de uma aplicação de BI, tá bom? Isso que a gente tem que ter bem claro, né? Então, o BI é um conjunto de ferramentas, né? Não somente uma tecnologia específica. Tá? Todos esses links que eu vou estar apresentando também vou deixar na descrição para vocês estarem acessando. Tá? O próximo conceito que eu vou estar abordando aqui, né? O que é Business Intelligence e Data Science? Né? Eles possuem diferenças? O que é legal, eu montei esse gráfico de dispersão aqui para vocês analisarem, na qual o eixo X eu tenho o meu tempo, né, e o meu eixo Y aqui eu tenho o valor sobre o negócio, tá bom? Se a gente analisar o canto inferior esquerdo aqui, na qual tem o Business Intelligence, o que uma aplicação de Business Intelligence atende hoje, né? Eu vou conseguir analisar o passado, né, referente ao tempo, e ele vai gerar um baixo valor sobre o negócio. Tá? O que eu quero dizer com baixo valor sobre o negócio? Né? Ele vai gerar insights significativos também, porém uma aplicação de Data Science ele gera um maior valor para os meus indicadores. Tá? Praticamente uma aplicação de BI, o que ela vai me responder? Tá bom? Quais tipos de análise que eu vou ter nela? É análise descritiva, né? Falando o que houve, né? Então,
quanto que eu faturei no ano passado, né? Quanto que eu faturei em um determinado mês? Quanto que eu estou faturando? Né? Então, esse daqui seria a minha análise descritiva, tá bom? A gente também tem o conceito de análise diagnóstica, né? Que ela responde o porquê, né? Ou seja, eu percebo que eu estou com uma margem negativa em uma determinada filial, por exemplo. E a partir disso, a gente vai diagnosticar por que essa filial a gente está com margem negativa. Então, eu vou tentar achar o problema, né? Por isso que a gente fala de diagnóstico, né? Eu vou filtrar, a partir da minha aplicação de BI, né? Eu filtro essa filial, eu vou tentar entender se é um consultor que está vendendo com margem baixa, se é um cliente, se é um determinado produto, né, que eu não estou conseguindo ter uma margem muito alta e ela está baixando minha margem geral, né? Então, a partir dessa análise diagnóstica, a gente vai tentar identificar qual que é o problema, tá? E teremos a aplicação de Data Science, tá? Se a gente for ver aqui, né, referente ao tempo, uma aplicação de Data Science ela visa trazer indicadores referentes ao nosso futuro, tá? E vai dar um alto valor sobre o negócio, né? Essa aplicação ela visa atender o tipo de análise preditiva, né? O que vai acontecer, ou seja, a partir do meu histórico de faturamento, eu consigo ter uma previsão de venda no meu próximo mês, né? Então ele visa atender isso e também tem aquela análise prescritiva que é a mais completa, né? Além de prever, né, o que devo fazer. Além da predição, ela já consegue te dar a resposta do que você precisa fazer, ou seja, se com base no meu histórico eu fazer uma predição que eu tiver uma margem, que eu vou ter uma margem negativa no próximo mês, o que eu poderia fazer para eu estar melhorando essa margem? Né? Será que eu poderia comprar um determinado produto agora para eu ter um custo menor? Né? Então essa análise prescritiva visa isso, tá bom? Agora falando de conceitos de Data Warehouse, Data Lake e Data Mesh, tá? Eu vou explicar o que é cada um deles e quais as diferenças desses conceitos, tá bom? Se vocês forem ver essa ordem cronológica aqui, começando pelo Data Lake, Data Warehouse, perdão, Data Lake, depois Data Mesh, tem referente ao surgimento de cada um desses conceitos, tá bom? Então, o Data Warehouse, né, ele surgiu, né, o conceito criado pelo Kimball lá em 96, né, a partir da modelagem dimensional. Ele não é um simples sistema de armazenamento de dados, né, é muito mais do que isso. Né, é um sistema de armazenamento de dados consolidados para suporte à tomada de decisões, né, ou seja, um Data Warehouse é o ponto central de uma aplicação de BI. Né, e nesse curso aqui a gente vai estar desenvolvendo um DW, né, utilizando arquivos de extensão QVD, né, que o Qlik trabalha, para deixar esses dados estruturados. Né. Então, aqui a gente está preocupado com armazenamento e a recuperação dos dados, tá bom? Aqui o esquema definido na gravação, ou seja, né, o que isso quer dizer, né, esquema definido na gravação? Quando eu for montar um DW, né, eu preciso saber, junto com a área de negócio, quais indicadores que eu preciso levar para a aplicação. Né? Então, eu já vou ter definido os meus metadados. Né? Eu já vou ter definido quais indicadores a área de negócio vai querer ver, quais as dimensões e assim por diante. Então, num Data Warehouse, nós utilizamos, né, o que chama de ETL. Né? A gente extrai, trata e carrega os dados dentro de um Data Warehouse. Agora falando um pouco de Data Lake, né? O Data Lake ele foi criado em 2010, né, pelo CTO da Pentaho na época, e o Data Lake, né, ele tem uma preocupação muito maior com armazenamento em si. Né? Se a gente for ver aqui, o esquema definido na leitura. Né? Enquanto o Data Warehouse é na gravação, esse Data Lake é definido na leitura. Aqui nós utilizamos o ELT normalmente, tá bom? Na qual a gente extrai os dados, carrega os dados brutos para o Data Lake, né? E depois, posteriormente, a gente transforma
a gente faz o processo de transformação desses dados, tá bom? Então a gente busca muito mais buscar os dados na fonte e já salvar eles de maneira bruta, né? Seja eles semi-estruturados ou não estruturados. A similaridade, né, de um Data Warehouse para um Data Lake é que ambos são repositórios de Big Data, tá bom? Agora também temos recentemente o conceito de Data Mesh, né? O Data Mesh ele foi proposto em 2019, né, com uma nova abordagem para projetar e desenvolver arquitetura de dados com o objetivo de facilitar a democratização em escala de dados dentro da empresa, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Diferente de um DW e um Data Lake, que ela é centralizada e monolítica, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Normalmente quem cuida de um Data Lake e um Data Warehouse é a área de TI, tá bom? Com isso, o usuário de negócio ele não consegue ter acesso a essa base de dados, né? Ambas, Data Warehouse e Data Lake. O usuário de negócio ele não tem essa expertise, então o Data Mesh, né, ele busca justamente isso, né, fazer essa democratização do dado, na qual o usuário de negócio de forma bem simples, ele consegue acessar essa fonte. Né? Então, o consumo, armazenamento, transformação e saída de dados são todas descentralizadas, né? Com cada equipe de dados lidando com seus próprios dados específicos. Ou seja, eu tenho um usuário de negócio final da área comercial, na qual ele queria ver, por exemplo, a carteira de clientes dele, né? Quanto que ele vendeu, quanto que ele tem em carteira de pedidos. Então, a partir, por exemplo, do RP dele, né, ele já consegue tirar esse relatório de forma bem simples, né, bem rápida, ele já consegue ter esses insights. Tá bom? Alguns diferenciais do Qlik. Tá? Aqui eu estarei abordando 8 diferenciais super interessantes que o ClickSense tem de outras aplicações de BI. Tá? Uma delas vai ser a visualização self-service, na qual no decorrer do desenvolvimento a gente vai poder montar o nosso próprio visual de maneira de arraste e cola, né? Ou seja, eu não vou precisar ter um desenvolvedor de TI, né? Eu não vou precisar ter alguém da área de TI para fazer meus próprios dashboards. Eu mesmo posso fazer, eu sendo um cara de negócio, posso estar montando meus próprios dashboards. Né? Além disso, os dashboards são interativos, tá? Assim como outras ferramentas de BI, o que acontece? O Qlik ele tem uma ferramenta associativa por trás dele, na qual ele consegue fazer toda a associação. A partir do momento que você faz um filtro, né, a engine associativa do Qlik ele consegue associar todos os indicadores, né, todos os campos que fazem associação com o filtro que você faz. Então você vai ver que é muito interativo, né? Conforme eu vou filtrando uma filial, um consultor, né, uma região, ele vai já abrindo os dados referente a todos esses meus filtros. Pesquisa e conversação, tá? A gente vai ver também que é possível fazer algumas perguntas para dentro do Qlik, né? E ele responder em forma de gráficos e tabelas. Tá? Também no ClickSense a gente tem a questão de alertas e ações, né? A gente pode fazer um agendamento de um determinado alerta. Caso uma beta de um consultor bata, a gente consegue fazer uma ação a partir dessa interação. Né? O ClickSense também tem a questão de relatórios. A gente vai também ver a parte de mobilidade. O ClickSense ele é um aplicativo responsivo, tá? Então, conforme a resolução da tela, todos os gráficos, tabelas, ele vai sendo ajustado conforme o tamanho. Personalizada e incorporada, né? O que eu quero dizer com isso? A gente pode fazer integrações dentro de portais web já existentes, né? Por exemplo, eu tenho um portal web na qual meus clientes acessam para tirar boleto, fazer alguma verificação. Eu posso fazer a integração dos gráficos do ClickSense para dentro desse meu portal web. Tá? Esse daqui é um exemplo.
Analytics avançado, né? O ClickSense ele já está com alguns algoritmos de machine learning dentro de gráficos, né? Dentro do Click, e também podendo fazer a utilização de algumas funções de machine learning. Então, o Click também está indo para essa área, né, de inteligência artificial também. Trabalharemos com o modelo de desenvolvimento Kanban, tá? No decorrer do curso, quando nós formos já começar a desenvolver, eu vou estar abordando um pouco mais detalhado esse conceito Kanban, tá? Mas praticamente o Kanban a gente vai dividir em 4 seções aqui, né? Backlog, atividades a fazer, né? As que estão em progresso e as que estão concluídas. Eu vou falar cada uma delas quando a gente for começar o desenvolvimento. Conceito de ETL, né? O que é o ETL? O ETL vem da sigla de extração, tratamento e carga de dados, né? Na qual a extração, né? O que é extração? É entender e realizar a leitura dos dados na fonte, copiando os dados necessários para futura manipulação, né? Ou seja, para o meu tratamento. Então, a partir do momento que eu identifiquei os meus dados, identifiquei onde eles estão, eu vou fazer o que? Eu vou extraí-los. Né? Para quê? Para posteriormente eu fazer o tratamento. Né? E o que é o tratamento? Né? Após a coleta dos dados, a partir da ferramenta de ETL, né, poderá ser necessário realizar vários tipos de transformações, ou seja, limpeza nos dados. Temos que fazer o que para limpar esses dados? Corrigir valor nulo, né, arrumar formatação, combinar várias fontes de dados, né? Ou seja, eu tenho dado dentro do meu RP, eu tenho dado em planilha, e aí eu preciso juntar, então tudo essa fase eu faço dentro do tratamento, né? Corrijo valores duplicados e assim por diante. Né? Após feito esse tratamento, o que eu tenho que fazer? Né? Eu faço daí a minha carga, né? Na etapa final do processo de ETL, né? É o processo de modelagem física e ingestão de dados na fonte de destino, né? Ou seja, a partir do momento que eu extrair esses dados, tratei, eu vou fazer a modelagem dimensional, né? E vou fazer a ingestão na fonte de dados que eu quero, seja um banco de dados, seja uma pasta, né? Desde que os meus dados estejam estruturados. Agora falando um pouco referente ao DER, né? Que é o diagrama entidade relacionamento. Como os dados são armazenados dentro de um RP? Né? Esse modelo aqui é um modelo na qual a gente estará trabalhando durante o projeto, tá bom? Então, a gente vai atender uma empresa de varejista na qual ele vai ter um banco de dados, né? Neste formato aqui, né? Ou seja, os dados estão bem normalizados aqui, né? Então, temos a tabela de empresa, filial, pessoa, né, tabela de operações aqui, né, o status das notas fiscais. Né? Então, cada tabelinha dessa aqui é uma entidade, né, que é um conjunto de objetos do mundo real sobre os quais se deseja manter informações dentro do banco de dados. Tá? Então, a gente tem objetos concretos, né, como pessoa, né, a gente tem objetos abstratos, como departamento, venda, função, usuário e por aí vai, tá bom? A gente percebe aqui que a gente vai ter tabela de departamento, né, subdepartamento, depois vai ter o produto, né, vai ter o cabeçalho da nota fiscal, fazendo relacionamento com o item da nota fiscal, né, tabela de pessoa na qual vai armazenar informações de cliente, de fornecedores, de consultores de venda, né, tudo na mesma tabela, filtrando daí o tipo pessoa, né. Conforme a gente vai fazendo a extração dos dados, a gente vai vendo esses conceitos mais detalhadamente, tá, pessoal? Falando agora do conceito de OLTP e OLAP. Né? OLTP vem de Online Transaction Processing, né? Ou seja, OLTP é um sistema de transações onde o principal objetivo é na gravação. Onde que a gente encontra um sistema OLTP? Né? No seu RP, né? No RP da empresa, na qual o principal objetivo é na gravação
né, das informações de forma consolidada, né? Ou seja, não pode ter nenhuma falha nesse tipo de gravação. A partir do momento que é gerado um registro, né, esse registro tem que ser gravado ou totalmente excluído. E também tem o conceito de OLAP, né, que é diferente do LTP, na qual vem de Online Analytical Processing, né, e VISA, né, é um sistema de processamento analítico que, por sua vez, tem como objetivo na velocidade de consultas analíticas multidimensionais. Né. O LAP nada mais é que vai ser o nosso DW. Né. Enquanto o LTP, que é o RP, né, da empresa, visa gravar informações, o nosso Data Warehouse, que é o modelo OLAP, visa o quê? Visa fazer consulta. Né. A gente grava uma vez só, né, nesse ambiente OLAP, que é o nosso DW, e faz a leitura dessas informações várias e várias vezes durante o dia. Então, eles são conceitos separados, né, com objetivos totalmente diferentes. Né, enquanto um tem objetivo na gravação, o outro tem objetivo de fazer na velocidade da leitura, né, fazer as consultas. Para o nosso aplicativo de BI, né, esse daqui vai ser a arquitetura do nosso BI. O que é interessante aqui, né, começando pela fonte de dados, né, o RP, né, dessa varejista vai ser, né, a partir de um banco de dados SQLite. Né, então a gente vai conectar nessa base de dados SQLite, faz toda a extração desses dados, né, toda a coleta, utilizando o ClickSense. Após coletado, a gente salva esses arquivos em extensão QVD. Tá? QVD nada mais é que uma extensão, né? É um tipo de arquivo exclusivo da Click. Tá bom? Ele consegue compactar as informações muito mais enxuta, como se fosse um CSV, porém na parte da leitura, né, o Click consegue ler muito mais rápido essas informações, tá? e carregar elas para a memória. Então a gente vai trabalhar com esse tipo de arquivo. Tá? Extrair, salvei em QVD, aí eu vou fazer toda a transformação também, tá bom, desses dados. Vou também salvá-los em QVD, né? Por que eu faço tudo isso? Né? Se vocês forem ver, a gente está separando o ambiente de produção, né, do RP, ou seja, a gente não está fazendo nenhuma oneração na base de dados, a gente só está lendo as tabelas e o tratamento que a gente vai fazer, né, o esforço, vai ficar tudo na memória do computador que estiver desenvolvendo, né? Ou seja, o ambiente de produção que está o RP, né, a gente vai trabalhar totalmente separado para a aplicação de BI, né? Porque para não correr risco de, por exemplo, fazer uma oneração tão grande na base de dados que a base de dados cai, né? Se a gente fosse processar todos esses dados dentro do banco, né? Poderia facilmente cair a base de dados e a partir do momento que cai o RP para. Né? Então, para não ter esse risco, a gente separa o ambiente, né? O Click ele trabalha todo em memória, né? Então a gente vai estar fazendo nesse esquema aqui. Transformado os dados, né? A gente vai salvar eles no conceito de Data Warehouse. Tá? Aqui a gente vê Data Warehouse separados por Data Marts. Tá? Quando um Data Warehouse, né, ele fica muito grande, é bom a gente separar ele em datamarts, né? Ou seja, o que é cada um datamart? São pequenos silos de dados, né, referente a um respectiva área de negócio. Eu posso ter um datamart para o meu setor comercial, um outro para o meu setor financeiro, um outro para a parte de logística, assim por diante. Tá? Então eu vou diminuindo, né, os bancos de dados, né? Eu posso fazer várias bases de dados, porém para cada setor de negócio separadamente, né? Para não ter uma base de dados só, né? E porventura ficar muito difícil na hora de suporte, na hora de desenvolver e assim por diante. Salvei esses dados em um Data Warehouse, né? Então eu vou criar o nosso aplicativo através do ClickSense também. Né? Então a partir daqui, né, eu já estou com os dados na estrutura que eu desejo, então bora já ir para o desenvolvimento das dashboards. Né? E no conceito das dashboards, a gente vai estar sempre tentando responder os 5W2H. Né? O que é esse 5W2H? Né? O que,
quem, quando, onde, porquê e como e quanto. Né? Então, todas as nossas dashboards, quando a gente for estar desenvolvendo, né, a gente vai tentar sempre estar respondendo essas perguntas. Né? Bom, pessoal, no treinamento de hoje era isso, tá? Ficou um treinamento um pouco pesado, porque realmente é muito conceito para estar abordando no vídeo só, né? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas porém, né, vocês perceberam, ele está dividido em várias seções, né? O que é Big Data, o que é ETL, diferença entre BI e Data Science. Então, caso tenham alguma dúvida, né, podem botar nessas sessões e a partir daí vocês estarem analisando cada conceito separadamente. Né? Às vezes é muito difícil gravar tudo de uma vez só. Tá? Nas próximas aulas daí vai ser um pouco mais prático, né? Aí vai ser mais fluida a aula. A gente vai fazendo junto, vamos colocando a mão na massa daí. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso, né? E vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.